presta atenção, na nossa vida, a nossa caminhada, à medida que a gente começa a tomar consciência, né, gente, que tudo é uma caminhada. Eu tomo consciência que eu sou filha de Deus. Eu tomo consciência que eu nasci para Ele, que Ele me criou, que Ele me modelou. Foi o único que me viu no útero, que viu meus ossos sendo formados, que viu tudo. Me criou por amor. E vai voltar para a casa dEle. Que delícia que nós temos uma casa para voltar. E aí eu vou tomando consciência da minha vida. Eu começo a me questionar, avaliar. E eu vou vivendo pela fé, aceito a fé. Mas a fé não é uma caminhada reta. Nós temos subida pesada. Nós temos períodos lisos, que é uma beleza. E temos quedas. Tem período que a estrada é dura de andar. Não é fácil, não. Mas essa é a nossa caminhada com Deus. Já falei uma vez com vocês, várias vezes já falei isso. Não há parque de estacionamento espiritual. A gente não estaciona, não, gente. A gente anda. Com Deus andamos. Então, a gente, quando tomamos uma consciência que eu sou peregrino e estou a caminho, esses magos chegaram aonde Jesus estava. Vocês imaginam que eles chegaram lá, o que eles viram? Um lugar de uma pobreza, um menino deitado, enfaixado lá com os paninhos, pobre, Maria e José. E eles se dobraram. Eu fico imaginando se a gente tivesse encontrado, se a gente ia dobrar também. Porque se ele chegasse na majestade, eu falava, não, é capaz de ser o rei mesmo. Mas isso aqui vai ser o rei mesmo? E eles eles ajoelharam, entregaram os presentes e prostraram. É claro que isso tem um significado. Mas cá entre nós, a gente tem que ter coragem. De verdade, a gente adora a Deus? De verdade, a gente consegue se curvar diante dEle? Com muita honestidade, a portas bem fechadas. Qual é o Deus lá no fundo da minha alma que eu adoro? Será que eu também teria coragem de fazer como os magos, de colocar aos pés dEle a minha vida? De entregar para Ele a minha riqueza? Porque quando os magos colocam aquilo, dentro do sentido daquela época, eles se colocavam, eles reconheciam Ele como Rei e como Deus e Senhor. E quando eles entregaram tudo, era um sinal de completo submissão a Ele. Eu te reconheço como Senhor e sou submisso, a partir de agora, seu servo. Nós temos que pensar em nós, que já tomamos tantas consciências, que já caminhamos, né? Estamos aí caminhando a nossa vida de oração. Será que eu também adoro o Senhor? Será que de verdade eu tomo consciência daqui da minha pequenez, diante da grandeza de um Deus, que para mim adorar a Deus, eu tenho que entender aquilo que sou, um nada, diante daquele que me criou, que é tudo. Então a gente só consegue adorar quando você reconhecer isso. Será que eu confio nele o bastante para fazer essa entrega absoluta de tudo? De falar aquilo que eu já falei com vocês uma vez. A graça que eu recebo, eu ofereço ação de graças. Então Deus nos concedeu a vida e a gente a oferece e fala que o Senhor faça dela aquilo que o Senhor sabe que é melhor. Será que a gente consegue na nossa caminhada de verdade adorar a Deus? De verdade. Entender, e eu acho que hoje, como o mundo perdeu o sentido do sagrado, as pessoas perderam o sentido da vida. As pessoas, observa o povo trançando aqui dentro da igreja, quase morro de aflição. Quando o povo vai passar de um lado para o outro, eles esquecem que isso aqui é Deus vivo. Eles passam de um lado para o outro, tem reverência. Ou passei 10 vezes, faço reverência quantas precisar. Está diante dele. Passa ali diante do Santíssimo, nem sabe diante de quem que estão passando. Então, a gente vai observando pela nossa vida, né? Se eu não tomo essas consciências aqui agora, se eu não vou trabalhando dentro de mim, e a gente precisa de pedir ao Senhor Jesus, trabalha em mim. Eu quero, como os reis magos, começar a tomar consciência, primeiro que eu sou peregrino, segundo que eu estou a caminho, e me trabalhar. Então o caminho hoje é conversão. É preciso que a gente se converta. É preciso que de verdade a gente deixe de fazer as coisas más. De verdade a gente assuma o caminho do bem. De verdade a gente assuma Jesus como Senhor. Mas isso tem que ser uma decisão de verdade. Porque a nossa conversão, meus queridos irmãos, ela é devagar parando.
Nós corremos em função de tanta coisa na nossa vida, mas quão pouco nós investimos na nossa vida espiritual. E nós temos que investir na nossa vida espiritual, porque é a única coisa que vai permanecer. É a única coisa que eu vou entregar diante de Deus na hora da minha morte, para dar sequência na vida, porque a vida não vai acabar. A morte não é o fim, ela não termina, só uma etapa daqui, né? Mas nós vamos voltar até Deus nos devolver o corpo, que Ele fala que vai devolver tudo de novo. E Ele fala que a gente nem sente falta dele, mas Ele devolve tudo. O que eu tenho para entregar para Ele na hora da minha morte é o meu espírito, é minha alma. E como é que nós estamos cuidando? Nós temos que de verdade fazer uma opção pelo Senhor. De verdade, eu preciso ir atrás dEle de verdade todos os dias. Todos os dias.